Como que você vê a importância da união da igreja? O que que isso faria de diferença? Porque num tempo que as igrejas estão brigando muito na internet, no sentido teológico, né? Eu até não diria as igrejas, diria pessoas estão defendendo os seus pontos de vista teológicos das suas Sim. denominações. Como que você vê a unidade da igreja e qual a importância disso para a cidade? Muito legal. Eu vou voltar um pouquinho, assim, numa perspectiva que eu tenho sobre essa movimentação da igreja, né? Eu acho que há uns 30 anos atrás, talvez, ou 40, as pessoas elas eram mais assim, elas eram muito decididas com relação à igreja que elas faziam parte, a denominação que elas faziam parte. Então, acho que os batistas, eles eram aqueles batistões mesmo. O assembleiano era, eu sou bleia, né? Os presbiterianos, eles, não, eu sou muito presbiteriano. Então, as pessoas vestiam muito uma camisa da denominação e da sua doutrina. Hoje, a gente pode considerar que o tempo que nós vivemos é um tempo, podemos chamar de pós-denominacionalismo, onde as pessoas já não são mais, elas não se movem mais, ou elas não frequentam mais um lugar por causa da camisa, ou por causa do nome da igreja, ou por causa da doutrina que essa igreja traz. Mas elas acabam frequentando um lugar muito mais por conta do personalismo que a igreja apresenta, que é justamente a figura do pastor. Então, as pessoas elas não afirmam assim, eu sou da igreja tal. Não, eu sou da igreja do pastor fulano de tal. Isso pode ser também, ou pode nos mostrar e apontar também o momento que a gente está, onde as pessoas talvez tenham mais facilidade para transitarem no mesmo meio, eclesiologicamente falando, sem ter tanto preconceito e sem ter tanta essa questão da camisa. Não, eu não entro na igreja tal porque eu sou da igreja tal. Como as pessoas, né, dizendo, eu sou da igreja do pastor tal, não tem problema nenhum, né, eu estar junto com os irmãos da igreja do pastor tal, porque a questão discutida já não é mais a doutrina. A questão discutida é mais identificação. Em termos do que aquele pastor carrega, traz, né, ministra, enfim, se é história, se é um tempo de credibilidade ministerial, se é poder do Espírito Santo, se é uma palavra diferente, tudo bem. Então, eu acredito que o ambiente atual, ele é apropriado. É um ambiente que a gente pode construir isso no sentido de que a unidade da igreja que lá atrás, apesar do que você traz, é muito real, das pessoas verem ali os líderes de algumas igrejas meio que discutindo, se debatendo sobre ideias, sobre teologia, sobre doutrina, sobre modelo, enfim. Eu acredito que a igreja em si, eu não vejo tantas barreiras para que a igreja possa caminhar em alguns momentos. Não tem como isso ser o ano todo. Não tem, tudo bem, é normal. A gente não tem como quebrar o calendário da igreja, a agenda da igreja, não é isso. Mas eu acho mais plausível a gente sonhar com um estádio do SIC novamente, como, né, as cruzadas evangelísticas aconteciam lá no passado, em ter um local onde a igreja vai para lá. Mas quem está indo e está levando é uma igreja só, o seu povo. Não, a gente está falando da igreja de Sorocaba em conjunto. Então, eu acredito que você pergunta, né, o que isso traz de benefício para a unidade? Muito, muito. A gente não traz uma proposta em que alguém vai aparecer ou de que é um político que vai se tirar proveito daquele momento, ou essa igreja que está organizando um encontro e ela quer trazer as pessoas. Não. Somos nós que estamos organizando de vários lugares, de várias igrejas, com o intuito de gerar um momento de comunhão, de unidade entre a igreja, e o foco é Jesus.
se amanhã vai ter algo evangelístico, se amanhã a gente vai poder fazer algo juntos até, sei lá, na área social, isso pode acontecer. Mas é um ambiente apropriado para a unidade da igreja e eu penso, olhando nessa perspectiva histórica, a gente tem que tirar proveito. Não significa que agora é melhor do que os 40 anos atrás. Não, cada um avalia, né? É livre para tirar suas conclusões. Mas eu acredito que seja muito, muito apropriado para a gente propor isso e experimentar isso. Porque eu tenho certeza que se Deus nos der essa unidade em Sorocaba, no sentido de não olharmos para as placas, respeitarmos as denominações, mas nos unirmos enquanto pastores, liderança, ministérios, tendo Jesus como foco, existe algo especial para ser derramado em Sorocaba e, quem sabe, um avivamento que possa ficar marcado no Brasil. Eu tenho certeza, nessa unidade, nessa proposta de unidade. É uma das evidências. Conversão, arrependimento, manifestações dos dons espirituais e a unidade da igreja. Despertamento missionário são evidências de um avivamento sendo derramado. Então, eu quero sonhar, quero crer nisso, quero sonhar com isso. Amém, amém. Tudo começa a partir de uma ideia, de um sonho na cabeça de alguém, né? Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.